Diz assim a partir do verso 1 do capítulo 1: nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa, e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. Morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela as 2 noras. Indo elas caminhando para voltar para a terra de Judá, disse Noemi às 2 noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor nos convosco de benevolência, como vós fizeste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ides comigo? Tenho eu ainda filhos do meu ventre, para que vos viessem a ser maridos. Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. E ainda que eu dissesse ter esperança, ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que viesse ter filhos, esperava os dias, até que viessem a ser grandes, detendo os dias por eles, sem tomar marido. Não, filhas minhas, porque mais amargo lhe é do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou. Então levantaram a voz, tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Respondeu Ruth: não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim me faço sobre outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, porém, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao entrar em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: é esta a porventura Noemi? Ela, porém, lhe respondeu: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me enviou. Bom, irmãos, aqui nós temos um desfecho triste e inimaginável para alguém que se casa e projeta uma família de sucesso. Fala que ninguém que constitui uma família espera terminar dessa forma. Com essas palavras, tendo que enfatizar a troca de nome pelo fator preponderante vivido nos seus dias. Voltando lá para o verso 1. Os dias eram os dias dos juízes. E se a gente voltar um pouquinho antes do livro dos juízes, a gente vai ver que esse tempo em que Deus levantou os juízes aconteceu porque Josué falhou na sua liderança, em levantar o seu sucessor. Quando você volta um pouquinho mais, você vai ver que Moisés se preocupa em ter Josué como seu sucessor. E quando morre Moisés, o povo entra naquele período de luto, que se considera esses amantes do rio, que o povo está choroso, e mais 40 dias, olha, tanta morte de Moisés, até porque a gente está falando de qualquer pessoa, a gente está falando de Moisés, de nós líderes de toda a Bíblia, com mais anos no seu tempo. Alguém que Deus dobrou, pegou com um barro, um açúcar, deu fogo, alguém que ficou 40 anos no Egito, aprendeu as ciências egípcias, viveu aquele tempo lá de esplendor, de fogo, de nome que nem ele tinha mesmo. E depois ele sai, vai viver mais 40 anos no deserto. Deus precisa desprogramar, resetar Moisés, para que só após isso ele passe os próximos 40 anos conduzindo o povo até a terra da promessa. Moisés então levanta o seu sucessor, Josué, entra então os pés de Moisés. E depois do luto, o Senhor fala com Josué: chega de chorar, se levanta, porque é você que vai introduzir o povo na terra para ti. E eu fico imaginando o desespero de Josué, porque ele está falando de Moisés. Do homem que subia para a montanha e ficava 40 dias e 40 noites dentro de uma nuvem, tendo Deus como está falando de Moisés. Do homem que, quando Deus foi justificado por causa do que Miriam e Senhor fizeram com ele, aquela conspiração, o Senhor disse: com vocês eu falo com o profeta, agora com Moisés eu falo, faça. Atividade da minha, eu não quero vocês. Se eu quiser falar com vocês, eu uso alguém. Quando eu quiser falar com Moisés, eu convido ele para a minha terra. É desse que eu estou falando. Então, se eu fosse o sucessor de Moisés, talvez eu também, certamente também, ficaria com Josué. Mas ele teve que se levantar, introduziu o povo na terra. Mas Josué falhou nesse quesito, ele não levantou os sucessores. Quando Josué morre, o povo fica sem liderança. Então se é o cara da liderança. É por
Por isso, irmãos, que liderar não foi, não é, nunca será uma tarefa fácil. Espera-se do líder, sobretudo em momentos de pressão, que ele age de algumas maneiras. Ele precisa ter uma resposta imediata, precisa ter senso para agir, não na intimidade do governo. Precisa ter intimidade com Deus, para pedir, para distribuir, para entregar também. Se a gente ficar falando de liderança aqui, a gente vai fazer longo tempo falando só sobre liderança, mas eu não sei por qual motivo Josué não se preocupou em ter justiça, faz aquilo não tem. E aí o povo se curvou diante dos deuses, foi um dos períodos mais terríveis de Israel em relação à idolatria, a deixar a adoração ao Deus de Israel para adorar outros deuses. E por causa disso, de tempo em tempo, Deus teve que levantar os juízes. E nesse tempo, houve 25 pessoas. O povo pegava, Deus permitia, julgava eles, permitia que o inimigo vinha, não viesse para eles, o povo se arrependia. Aí Deus vinha com misericórdia, levantava um juiz e o juiz ficava perdoando aquele povo, normalmente 40 anos. E quando o juiz morria, o povo voltava para o pecado de novo. Nesse tempo de juízes, que é o que diz aqui, nos dias em que os juízes vão pecar. Nesse tempo. Então, dá para você entender por que houve fome? Houve fome porque o povo deixou Deus, foi adorar outros deuses. E era natural. Quando isso acontecia, Deus fechava a porta do céu. Deus soprava e ficava na mão do povo. Deus não dava a graça da chuva, da provisão que ele sempre fez. Porque tudo que Deus sempre mais quis é que um povo na terra representasse ele diante dos outros povos. E que os outros povos, olhando para a nação de Israel, desejassem ter o Deus. Por isso, quando o povo deixava de adorar a Deus, para adorar outros deuses, Deus permitia situações para que o povo, através dessa opressão, dessa perseguição, se voltasse para Deus. E percebe, os irmãos, que toda vez que o povo clamava, Deus levantava alguém para representar o povo. É por isso, irmãos, que eu não fico estranho quando um povo está sendo pressionado, oprimido, perseguido. Porque está escrito que o povo se chama todo mundo, suplicar e orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos. Então, ouvirei do céu, preparei seus pecados e sararei a sua terra. Os verbos do verso 16 estão todos no futuro, que sintetiza que eles só se cumprirão se a gente, condicionado que estiver no 14, 15, a gente fizer a nossa parte. Se o povo se chama pelo meu nome, suplicar e orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos. Então, eu ouvirei do céu, ouvirei, perdoarei os seus pecados, perdoarei, sararei a sua terra, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, estarão, e atentos os meus ouvidos, a oração, se quiser. Agora quando? Quando a gente subirá. Então por que Deus permite? Se você voltar do verso 14, segundo das Crônicas 7, do verso 14, para trás, você vai ver que Deus está falando que ele vai permitir. O inimigo vem, que está falando consumo. Por quê? Para que o povo clame. Então toda vez que alguém está sendo pressionado, uma casa está sendo pressionada, a gente está vivendo com muita tribulação, provação, é Deus permitindo isso para um intercessor se levantar. Amém? Amém? Quando a pressão chegar na sua casa, não é Deus punindo, é Deus despertando em você o intercessor que está acontecendo. E Deus levanta intercessores para que ele mande libertadores. Amém? Presta atenção, eu estou indo devagar para você entender. Deus levanta intercessores porque os intercessores pavimentam o terreno onde os libertadores virão. Você lembra de João Batista? Qual era o cargo de João Batista? Voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Intercede, que fala, preparar para quem? Para quem? Para Jesus, o libertador está chegando. Mas antes do libertador ser erguido pelo nome de Deus, os intercessores têm que ser levantados. Sabe por que o ministério de intercessão é tão perseguido na igreja? Sabe por que os intercessores são tão bombardeados pelo inferno? Porque o inferno sabe o poder que tem em intercessor. O inferno sabe que se o intercessor se levantar, ele está preparando o ambiente para um libertador. Toda vez que a terra clama, Deus responde com um homem. Vai para Deus, você vai ver isso. Toda vez que a terra começa a clamar, Deus responde levantando alguém. Não se tinha terra, mas Deus levanta alguém. O céu tem prazer em levantar alguém, mas a terra precisa clamar para que isso aconteça. E eu vejo hoje a igreja brasileira sendo pressionada, oprimida, leis no Senado, no plenário, nos deputados federais, estaduais, enfim, as coisas acontecendo até por baixo do pano, é Deus permitindo a igreja brasileira voltar a ser intercessora, porque Deus deve levantar libertadores do nosso meio. Então, toda vez que uma nação, um estado, uma cidade, um bairro, uma casa está sob pressão, debaixo de pressão, é porque Deus está querendo despertar o intercessor que está adormecido em você. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente chega aqui no verso 1 desse capítulo 1 de Ruth, a gente vai ver que eles estavam vivendo uma situação técnica, que houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra. Então tinha ausência de alimentação na terra do pão. Onde eles moravam? Na terra do pão. Eles moravam onde? Na casa do pão. Faltou pão? Na casa do pão. Não tinha pão no ambiente do pão. E é triste, irmãos, quando em nossas igrejas falta mesa. Quando em nossas igrejas, quando em nossas casas não tem mesa. Quando em nossas casas não tem pão. Quando em nossas casas tem fome. Hoje a gente vive uma realidade muito difícil nas nossas igrejas. E por que
você viesse saciado de casa, você não vinha para comer pão, você vinha para dividir pão. Vamos, vem cá comigo hoje. Você crê que Deus permitiu pegar, mas eu tenho alguma coisa para te entender hoje comigo. Deixa eu falar algo com você. Você lembra de Davi? Lembra de Noé? É bem que você conhece pelo menos aquela série que você viu na Record, né? Você lembra de Noé? Quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele chega no tabernáculo, quem está lá, se não me engano, acho que é Aimeleque, que é o sacerdote, e Davi chega com seus homens, famintos de uma jornada, e procura um sacerdote, e pergunta para ele: tem pão aí? Ele disse: tem, mas não tem, você não pode. Então aqui eu só posso para mim e Deus. É proibido dar para vocês. Mas a gente está com fome, mas eu não posso desfazer isso. Diga para amém, irmãos? E aí, Davi disse assim: meus outros estão com fome. E a galera disse assim: eu não posso dar para eles. E se ele se deitar com a mulher, eles estão com fome. O pão aqui é o pão do mundo. Era aquele pão que era trocado diariamente, né? Do pão da provisão, que era trocado diariamente com o sacerdote. E aí ele pega o pão, depois de um tempo, e começa a dar para ele. Estou falando de família, né, irmãos? No encosto, no encontro, observando a cena, quem está correto. Quando a gente traz isso para as nossas casas, para a nossa igreja, eu estou falando da igreja, mas você faz uma longitude levando a igreja para a sua casa. Na igreja sempre vai ter 3 tipos de pessoas: aqueles que chegam com fome de pão. Eles vêm com fome de pão. Não importa quem vai pegar, não importa quem vai cantar, não importa quem vai dividir tudo, não importa quem faz o futebol, não importa que ele sabe que tem pão, então ele vem com fome de pão. Tem um segundo tipo de pessoa: aquele que tem pão para dividir, que tem fome. Então ele não sobe no altar para atingir ninguém, para ofender o outro, para jogar direta. Ele sobe no altar para entregar pão, alimento, visão, interação, direção, discernimento, norte. Mas tem um terceiro tipo: ele não tem fome de pão, ele não tem pão para dar, mas ele sempre observa o que está acontecendo no entorno para contar o seu inimigo. Então aí leva a notícia, e você sabe que você toda aquela família de sacerdote. Então falta pão hoje aqui, porque está faltando pão nossa casa. Nossa casa está com ausência de pão. E quando eu falo de pão, eu não estou falando do pão físico que você vai na padaria, nem comprador, eu estou falando do pão espiritual. Nesse tempo aqui, o êxodo de Elimelec, Noemi, Malon e Quion, eles saíram da casa do povo porque não tinha pão. E certamente não tinha pão aqui, porque o povo se vendeu. E Deus estava agora criando uma situação para se você arrepender e voltar a se vender. E Elimelec sai, você não vê Elimelec orar, você não vê Elimelec de direção, ele só sai debaixo da pressão. Irmãos, toda vez que você põe, por exemplo, um alimento numa panela de pressão, qual é o objetivo? Cozinhar mais rápido. Então a pressão acelera o cozimento. Amém? Quando você recebe, por exemplo, de alguém, por exemplo, uma penca de banana verde, o que você faz com ela? Embrulha ela no jornal, coloca onde? No local abafado, fechado, para acelerar a maturação. Então a pressão acelera a maturação. Toda vez que Deus permite sua casa estar debaixo da pressão, é porque Deus está querendo amadurecer a sua família rápido. E por que Deus está com pressa? Porque em algum ponto da caminhada você está dado ao amadurecimento. E Deus não tem muito tempo mais para ficar protelando, esperando esse entardecer de vocês. Então o que Deus faz? Manda pressão. E a pressão faz a maturação será acelerada. Elimelec não entenderam isso, que eles fizeram. Saíram do ambiente da pressão. Quando você sai do ambiente da pressão, por conveniência própria, sem direção de Deus, você compromete não só a sua casa, mas não só a sua vida, mas toda a sua família. E aí eu quero falar para nós aqui, homens, que estamos aqui, sacerdotes, responsáveis pela nossa família, por aqueles que estão debaixo da nossa autoridade espiritual. Não haja debaixo da pressão. Quando Deus permitir você viver em pressão, aguenta firme. É Deus amadurecendo você e a sua família para um propósito maior que você não descobriu. Porque a primeira intenção nossa é o quê? Fugir para o lugar da conveniência. Por que ele foi para Moab? Tem Moab? Tinha pão. Mas o pão de Moab era o pão pagão. Ele foi para um ambiente idólatra. Ele levou a sua casa para um ambiente onde o Deus de Israel não era adorado. Simplesmente para que eles não passassem necessidade. E às vezes a necessidade é apenas um pretexto de Deus para provar a sua fidelidade. Loucos, às vezes a necessidade é um pretexto de Deus para provar a minha e a sua fidelidade. Até onde ele é fiel? Até onde essa casa é fiel? Será que se eu deixar a necessidade vão ser fiéis? Será que se as coisas vão acontecer do jeito que eles querem, eles vão continuar sendo fiéis? Será que eu posso ver um Jó neles? Jó que não negou fidelidade, que disse: eu não vou desistir de adorar o Deus que eu sirvo. Osso por osso, pele por pele, toque nele, quero ver se ele vai te negar. E Deus disse: mata só toca na alma dele, resta um pouco, você faz o que você quiser. E Jó, no meio da podridão, ele abre a boca para declarar: eu sei que meu Deus está vivo, e ele vai se levantar sobre essa terra e vai mudar a minha história. Ele não saiu do ambiente da pressão, ele suportou o ambiente da pressão. E Deus amadureceu ele. E
assim: eu pensei que tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu conhecia o Senhor, apenas eu ouvi falar. Agora não, agora eu tenho experiência com os meus olhos de Deus. Eu amadureci. Então, irmãos, o que eu tenho entendido? Que Deus não vai dar honra para filhos imaturos. Deus não vai colocar no lugar de honra meninos imaturos, que não saberão o que fazer com a honra que Deus vai dar. Deus não vai colocar no lugar de destaque uma família de gente madura. Então Deus está nos amadurecendo. Esse ano é ano de honra, mas também é ano de maturidade. É ano de honra, mas é ano em que Deus está nos colocando debaixo de pressão para ver até onde a nossa fidelidade vai. Porque é muito fácil você dizer que as coisas vão bem, ou você dizer para a sua casa que você ama a Deus, quando não te falta nada lá. É muito fácil você estar vivendo na prosperidade e falar que Deus é a sua prioridade. Eu quero ter esse mesmo comportamento quando fala das coisas. Quando a sua esposa olha para você, quando seus filhos olham para você, quando você olha para o seu marido, quando o senhor olha para a sua esposa, que tipo de mulher, de homem, de filho, de pai, de mãe você enxerga dentro da sua casa, debaixo da pressão? É a mesma pessoa fiel no tempo da mudança, de agora no tempo da escassez, ou muda o comportamento, muda o temperamento, muda a fidelidade de acordo com as estações do ano? Essa questão de mudar de lugar para buscar conveniência é tão complicada que Deus teve que interceptar Isaac, porque ele já ia copiar a mesma configuração do seu pai. Ele quer fazer a mesma coisa que Abraão fez. E Deus vai dizer: Isaac, eu obedeço para o Egito, fique nessa terra, semeia nessa terra, eu vou te abençoar num lugar improvável. Eu vou te abençoar no lugar da pressão. Não será Benoni, será Benjamim. Você vai poder declarar: o Senhor me abençoou na terra da minha aflição. Foi onde eu vivi vergonha, eu estou vivendo honra dobrada. Foi onde ninguém olhava para mim com expectativa que Deus agora está aparecendo através da minha vida, porque eu não desisti, eu não recuei, eu não busquei conveniência, eu permaneci, mesmo que pudesse ser circunstâncias. Ele merece, sabe? Eles estão agora numa cidade que tem prosperidade financeira, mas é nessa cidade que ele mora. É nessa cidade que Malão que mora. É nessa cidade que a vida do Levi vira olhando para as menores, o que ela declara? Sigam a cruz. Eu vou retornar para a minha terra depois de 10 anos. E por que ela retornou para a terra dela? Porque ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado aquela terra por quê? 10 anos depois. Irmãos, 10 anos para viver um arrependimento. 10 anos de baixa pressão é muito tempo. Você sabe que viver uma escassez multidimensional? É quando você está vivendo escassez de conhecimento, portas abertas, financeiras, todas as áreas da sua vida estão vivendo escassez. E na maioria das vezes, quando a gente está vivendo momentos assim, o que a gente estuda? Deus me mandou, você começa a caçar pegado em você. O que eu fiz? Onde que eu errei? Aí você começa a entrar no paranoia, você não vê nada. E a gente começa a caçar pecado grave, né? Os pecados que ainda dominou com o pecado. E a gente não é nada disso. É Deus preparando você para um nível maior. Porque Deus não pode entregar prosperidade na mão de quem não soube viver escassez, com fidelidade. Deus não pode entregar abundância na mão de quem não soube administrar nos dias de pouco. Quando o Senhor mostrou para José o que ia acontecer, e José instruiu o faraó, você vai ter 7 anos de fartura, muita abundância. Nesses anos de abundância, não gaste. Aprenda com a metodologia de José. O que eu faço? 20% de tudo que entrar, eu vou guardar. Porque os próximos 7 anos serão 7 anos de muita escassez, muita fome, nunca houve na terra. E quem se prepara nos dias de abundância não sofre nos dias de escassez. Que crise que José viveu? Que crise que o Egito viveu? Como os períodos que o Egito mais enriqueceu por parte da gestão de José? Porque ele não esbanjou, não tinha muito, ele soube guardar para negociar com quem não tinha bênção da vida dele. Então, quando Deus está nos provando, ele colocando a gente para uma questão da nossa casa, irmãos, não deixe o inferno tirar da sua boca a murmuração com Deus você serve. Ô meu filho, eu estava em casa esse dia e Deus disse assim: olha, começa uma jornada de 100 dias falando sobre o poder da vida. Hoje nós estamos no 6º dia. 6º dia da jornada de 100 dias transformando a sua vida através do poder da palavra. 6º dia que eu venho só declarando de fora. Pensa, o pau está quebrando, dizendo que Deus é bom, ele vai mudar a situação, as circunstâncias vão se reverter, e quando tudo está fechado, ele aparece uma luzinha, e a gente vai tirando, vai pedindo que a gente ande, que a gente caminhe na facilidade, caminhar. Irmãos, a igreja de Jesus não é do pastor. A sua vida de Jesus não é do pastor. Suas finanças são de Jesus não é do pastor. Nesses últimos 3 meses, como que a coisa tem só para ganhar? Os irmãos mais da liderança sabem o que nós estamos passando. E aí você espera que eu paro, eu venho para cá, que eu cante um porão, xoxo, com desânimo. Não vou. Eu vou declarar
impossível, porque Ele é o dono do ouro, da prata. E diz a palavra que suprirá todas as nossas necessidades em glória. Não é segundo a riqueza do país, não é segundo as condições financeiras da nossa conta bancária, não é em glória. Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Para Ele não existe impossível em todas as suas circunstâncias. Agora, se Ele quiser que a gente fique mais alguns meses nessa pressão, nós vamos adorar nessa pressão. Porque a hora que Ele abre a porta, André, se prepara. Aleluia. Se prepara. Eu estava contando com o Diago Lan. Foi ontem que a gente ligou lá, na terça, né? A gente estava lavando lá no espaço, eu estava falando dele, a gente falava, eu estava até lembrado nesse dia. Jesus do céu, os crentes de viagem, sabe o Diago falava, estava acreditado. Eu falei um negócio lá com ele, ele me consolar, uma cama, e aí eu me lembrei de uma situação que aconteceu lá em Fragoso. Quer lembrar de a igreja cristã? Pastor Elias. A gente começava a reforma da igreja, chegou um momento que acabou. Não tinha mais recurso, não tinha mais recurso. E a gente também disse assim, fulano não tem condição, eu não sei como está a sua casa, eu não posso escrever ninguém. O meu papel aqui não é igual alguns pastores fazem, para a casa do vento. Ô, irmão Tiago, hoje é dia 6, não tem coisa gente. Meu papel é ensinar por ele. O Espírito Santo não veja. E aí ele começou a falar assim, o que nós vamos fazer? E aí nós fomos parou na porta da igreja, ficava no meio. Tinha alguém lá, não era de tudo, mas o pastor ficava praticamente todo dia na igreja, até pelo atendimento, que o seu olho fora da igreja grande, hoje eu vou agora na igreja. Chamou o pastor veio, você falar com o pastor chegou e perguntou assim, que ele moço assim, o que está faltando no final da igreja? Aí eu disse assim, quem é o senhor? Pastor, o que é essa pessoa? Só me diz o que está faltando. Quanto que a igreja precisa? A igreja precisa realmente algo, quanto? Faz o seguinte, me dá conta da igreja, me dá uma mão, ele vai transferir essa igreja para a igreja. E a igreja fez isso. Deputado, a igreja cristã renovada. Não sei se você vai conseguir encontrar lá no Instagram. Igreja evangélica cristã renovada. Mas você vai ver depois comigo lá depois que começa em 37, começa em 7, 39, 30. Tanta gente tem. Por quê? Porque Deus é o Senhor das finanças. E por que aquela igreja estava passando por aquela preocupação toda? Porque às vezes, a gente que pastoreia, fica colocando a nossa expectativa em pessoas que têm uma condição melhor da igreja. Ou então no próprio povo, nos irmãos da igreja. E Deus fez isso com o pastor Elias, para falar para o pastor Elias o seguinte: não pega essa expectativa do outro, mas quando eu quero dar, eu tiro até do inferno e trago para cá para a pessoa. Então, o momento em que a gente está passando é um momento para desespero, não é um momento para animar a nossa fé, para recobrar a nossa fé, para redobrar a nossa expectativa de que o Deus que fez a promessa esse ano, ele vai honrar a sua casa. Vai honrar a sua casa. Eu estou liberando uma palavra para o pastor desse grande voltar dela. Deus vai honrar a sua casa. Você não vai terminar esse ano vivendo desonra na sua família, nas suas finanças. Não vai, irmão. Se você tem obediência, se você está ligado nessa casa, se você tem vivido a sua vida com o Senhor em comunhão, a honra de Deus vai te alcançar antes do relógio, até meia-noite de 2023. Se eu terminar, Deus vai honrar a sua casa. Mas não se desconverte por causa da pressão, não sai. Porque senão você vai comprometer não só a sua vida, mas toda uma geração. Olha isso, não. Se ele permanece em Belém, como ficaria aqui dentro de você? Não sei. Uma coisa eu posso falar. O Deus que visitou Belém e que fez Ruth retornar no lugar de onde ela saiu, que era o vivo que Deus havia visitado, que ele colocou o pão e ia visitar a casa da Ruth. Porque quando você vai para chegar no dia, você tem que curtir tudo. Essa mulher que seguiu a sogra, que disse assim: olha, não me inste para que eu te deixe, eu não vou te deixar. E Noemi foi lá, fica aqui, vai servir seu Deus. Eu quero ir com a senhora. Onde a senhora é? Onde a senhora parava? Onde a senhora morreu? O que Deus fizer com a senhora, Ele vai fazer comigo. Que o Senhor me faça outro tanto, se não for a morte, a única coisa que você vai pedir. Ruth casou com um menino, próximo dela, chamado Boaz, que remiu. Ruth, Boaz é uma espécie de Cristo, que remiu a igreja. Tudo isso porque Ruth não desistiu de estar com a sua sogra. Quando chega na cidade, as pessoas dizem o seguinte: será que essa é Noemi? Assim Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita, sua nora, que veio do país de Moab, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Mas olha, no verso 19 e 20 diz assim, pois foram os anos até que chegaram a Belém, sucedeu que ao entrar em Belém, toda a cidade se comoveu. Irmão, a desgraça aconteceu em Moab, mas Belém já estava sabendo. A desgraça aconteceu em Moab, mas Belém ficou sabendo. Quem contou? Não tinha celular, não tinha fax, não tinha Wi-Fi. Mas naquele tempo, perdeu o marido, os dois filhos. No período da família patriarcal, era alguém dizer para a esposa o seguinte:
Deus se colocou para você. Você não tem nem ninguém mais para dar você que vai te dar o jeito esposo. Num tempo que muitas mulheres não tinham nem nome, muitas usavam o nome do esposo. E ela já velha, ela diz para nós: ainda que eu tivesse esperança, que eu pudesse casar, até que vocês iam se privar de ver uma vida boa, ter família para esperar essas coisas crescerem, qualidade de hoje. E Ruth disse: não, vou ficar assim. Órfã, saiu. Eu não sei o que Ruth viu naquela mulher, mas Ruth viu tão Deus na vida dele que ela preferiu a morte do que deixar só. Ela preferia morrer do que deixar só. Ela disse assim: que Deus me faça outro tanto, se não for a morte. O seu povo será o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. E quando Ruth liberou aquela palavra, no reino espiritual, palavras não são sonhos vagos. Eu falei sobre isso no reino espiritual, palavras são assinaturas. Quando você libera uma palavra, você está assinando uma coisa no reino espiritual, é por isso que você fala, nem de brincadeira, fala determinadas coisas, porque o inferno quer saber se você falou sério, brincando, ele só quer que a palavra saia da boca de alguém. Então nunca diga para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, uma palavra que não precisa nem brincando. Abra sua boca para ser uma Ruth. O seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. E nem que eu morra, mas onde você morrer, quando você descansar, eu vou descansar. Ela liberou aquela palavra, o céu pegou aquela palavra. E Deus agora vai honrar a vida do por causa daquele monte. Olha isso, irmãos. E ela sai de Belém. Ela vai para lá. E antes dela voltar para Belém, a notícia chegou para o Pedro. E no verso 20, ela, porém, ele respondeu no verso 19, ela diz assim: sucedeu que eu entrarem em toda a cidade se moveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: é esta porventura do Egito? Possivelmente as adolescentes de 10, 15 anos, que passaram 10 anos sem ver Noemi. Noemi chegou 10 anos lá na cidade. E alguém ela disse: será que é essa Noemi? Mas quando perguntaram, Noemi responde o seguinte: não me chamei de Noemi, chamai Mara, porque eu estou poderoso desde o não me Mara significa Mara. Bom, se Deus encheu Noemi de amargura, por que ela volta para o lugar da lembrança? Volta para se expor, porque é impossível curar a ferida. E ela diz para o próprio nome: a partir de hoje vamos falar dele, a partir de hoje vamos falar. O Senhor me encheu de amargura. Ela expõe a dor, ela expõe a ferida. Eu não ouvi, Tiago, um verso do Eliseu de Elétrico, mas talvez a Noemi sabe. Tenha falado com a gente, eu quero te esperar um pouquinho. Noemi, não tem pão, não tem mais, nós temos um Deus de pão. É melhor ter um Deus sem pão do que ter um pão sem Deus. De que adianta uma cidade com tanta fartura se a proteção de Belém não foi no lado? Porque quando eu saio debaixo da direção de Deus, a bênção de Deus brinda a minha casa não foi. Mas quando eu saio fora da direção de Deus, eu não tenho compromisso do mundo. E a bênção de Deus que estava brindando Elimelec, Noemi, Malone e Belém não nos acompanhou. No ar, Noemi submissa, talvez simbólico por causa da família patriarcal do homem que tinha autoridade, ficou sem esposo. Quem sabe ela olhou para os filhos e disse assim: mas pelo menos eles vão me dar guerra. Pelo menos eles vão assumir o lugar do pai. Mas quando você vai para a origem dos nomes hebraicos, você vai ver que o nome Malone e Guion era um nome que designava pessoas raquíticas, frágeis, doentes. Eles também morrem. E agora Noemi volta para o ambiente de onde ela saiu. Volta envergonhada. Volta para enfrentar o olhar das outras pessoas. Mas ela prefere estar em amargura no ambiente onde Deus está. Do que estar longe da cidade do pão e no ar, mas sem ter a certeza de que Deus está lá. Irmãos, eu quero finalizar essa mensagem para você o seguinte: está difícil na sua casa, mas tem certeza que Deus está lá. Então fica quietinho. Não saia debaixo da proteção de Deus por causa de uma dificuldade. Porque você pode estar em um ambiente da morte. Você pode estar em um ambiente onde sua casa vai ser destruída. Porque o tempo vai passar, mas o Deus do pão vai visitar também novamente. E eu quero terminar dizendo que o tempo vai passar. E o Deus dessa igreja vai visitar a sua casa. Vai. A porta vai abrir. Vai. A provisão vai chegar. Vai. Está difícil pagar as contas, mas você vai pagar. O Senhor vai criar um caminho no meio do mar. Alguma coisa vai acontecer. Como? Não sei. Quando? Não sei. Quem Deus vai usar? Não me interessa. Me interessa é que o Deus que nós seguimos nunca deixou